paz de Cristo sobre a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, pastor, seminarista, servo e serva do Altíssimo. Mais uma oportunidade o Senhor nos dá, mais um privilégio de estarmos juntos aqui nessa live, como temos feito durante a semana, todos os dias, para junto com você estarmos compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E nós estamos compartilhando algumas reflexões em cima do texto do apóstolo Paulo a Timóteo, um dos excelentes obreiros que Paulo teve entre os 38 ou um pouco mais de obreiros. E essa primeira epístola do apóstolo Paulo traz para nós algumas reflexões. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 2, o versículo 4 e 5, algumas coisas que todo vocacionado precisa saber. Todavia, mais uma vez, o nosso pedido continua sendo o mesmo. Eu quero que você me ajude a alcançar muita gente, alcançar muitas pessoas, muitos lares, muitos corações. Você sabe tanto quanto eu que a palavra e a mensagem podem chegar em lugares mais longínquos possíveis, que você não chega, que eu não chego, que nós não chegamos. Mas a palavra chega, e a rede social, ela tem sido esse grande canal. Então você que está no Instagram, eu te peço que compartilhe, que você curta e que você também comente. Isso nos ajuda a fazer com que a rede social ela entenda que é de relevância, é importante, e ela mesmo vai ter o trabalho também de ir passando e compartilhando com muitos outros. Deus abençoe aí, Costa Assis. Ao mesmo tempo, você que está no Facebook, no YouTube, você faça o mesmo. Você clica embaixo aí onde está escrito inscrever-se, onde também vai aparecer um sininho, você clica para poder ativar esse sininho para sempre te mostrar, ou te chamar, ou te apresentar o novo que nós colocarmos, e você também compartilhar e comentar, porque tudo isso nos ajuda a multiplicar-nos, tá bom? Faça isso. Nós temos percebido essa possibilidade. Só no Instagram tem 500 pessoas aí junto com a gente, como seguidores, e se cada uma também se inscrever no canal no YouTube, nós teremos aí já um público muito importante, muito bom, para conseguirmos alcançar muita gente, tanta gente. E eu quero então, para não sermos muito longo na palavra e na reflexão, que você abra comigo. 1 de Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5, onde o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo. Versículo 3 e 4, perdão. Ele diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O verso 3 e 4 é claro e verdade, que é o segmento do verso 1 e 2. O verso 1 e 2 é quando Paulo está orientando Timóteo a algumas coisas, a orar por autoridades, e foi o que nós refletimos ontem. Mas hoje eu quero refletir com você nesses dois versos, e nós temos denominado de vocacionado em nossas temáticas de reflexão, porque é uma palavra voltada a todo aquele que foi chamado por Deus, todo aquele que Deus chamou para uma responsabilidade maior, para uma responsabilidade menor, não importa qual seja a responsabilidade, mas você, seja pastor, seja evangelista, seja presbítero, seja diácono, seja auxiliar de trabalho, obreiro, alguns denominados apóstolos, bispos, seja lá qual for o título que você tenha, mulher do círculo de oração, dirigente de oração, professor de escola bíblica dominical, seminarista, seja qual for a sua função, seja qual for o trabalho que você tenha na obra de Deus, no reino do Senhor, essa seja uma palavra para você. Por isso a gente denomina de vocacionado. Portanto, vocacionado é todo aquele a quem Deus vocaciona, é todo a quem Deus chama, é aquele a quem Deus está trazendo para uma responsabilidade maior. Então, meu querido, meu amado, essa é a palavra de Deus para o teu coração. Então,
Qual a primeira coisa que todo vocacionado precisa saber? Esse texto que acaba de ser o segmento de um momento de oração, Paulo vai dizer que tudo isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Então, a primeira coisa que um vocacionado precisa saber é do que é agradável e do que é bom aos olhos de Deus. Esse tem sido um dos desafios da vida cristã, e a gente fazer aquilo que nos agrada, a gente fazer aquilo que nos é bom aos olhos, é a gente entender que aquilo que a gente entende como agradável e bom é o que a gente deve fazer sem perguntar o que é agradável aos olhos do Senhor. Esse tem sido um dos problemas que o homem comete desde o Jardim do Éden. Adão, no Jardim do Éden, ele já cometeu o problema de acreditar que poderia conhecer o bem e o mal a partir do momento que comesse daquele fruto proibido. Ou seja, em outras palavras, nós costumamos ainda cair nessa mesma falha, nesse mesmo erro de entender que a gente sabe o que é bom, de que a gente sabe o que é certo, de que a gente sabe o que é correto, de que a gente sabe o que é agradável para nós. Mas o vocacionado não. O vocacionado precisa aprender a oração do Pai Nosso, como Jesus já orientou, dizendo: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra do meu coração, na terra da minha alma, na terra do meu ser, na terra da minha vida, como ela é feita nos céus. Então eu e você precisamos saber que todo vocacionado tem de saber qual é o agradável aos olhos de Deus e bom aos olhos de Deus. E é importante dizer que muitas vezes, quase que na maioria das vezes, o que é agradável aos olhos de Deus não é os seus, não é os meus, não é os nossos. E o que é bom para Deus também não é, talvez, para nós, como no nosso diagnóstico do que é bom. A grande verdade é que nós não sabemos ainda discernir o que é bom e agradável. Nós ainda não sabemos discernir o que é bem e mal. É isso que é o engano de Adão e Eva desde o início. É dizer que nós, a partir de comermos o fruto, sabemos o que é bom e o que é agradável. Então essa é a primeira coisa que todo vocacionado precisa saber. É saber o que é agradável e o que é bom aos olhos de Deus. E é esse o caminho que eu e você precisamos tomar. Esse é o caminho que eu e você precisamos fazer. Segunda coisa que esse texto vai dizer para a gente é que todo vocacionado precisa saber que o eterno Deus Salvador é inclusivo, não exclusivo, não partidário. Ou seja, você precisa entender que o texto, quando está dizendo que ele quer que todos os homens se salvem, bom, é claro e evidente que a Bíblia vai dizer que a fé não é de todos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, mas também vamos saber que muita gente vai para o caminho do mal. Por exemplo, dos 12 que Jesus escolheu, um deles, infelizmente, também foi para o caminho do mal. Todavia, entretanto e não obstante, nós precisamos saber que Deus, o eterno Deus, não é exclusivo, não é partidário, não faz acepção de pessoas. Esse Deus é o Deus que é inclusivo. Inclusivo em que sentido? Deus é o Deus que quer que todos os homens se salvem. Deus é o Deus que estende a mão para todos. Deus é o Deus que quer salvar a todos, que quer transformar a todos. Todavia é o Deus que respeita, porque é Ele mesmo que deu tal condição na sua soberania, de que o homem possa dizer sim ou não à sua oferta de amor, de salvação e de graça. É muito importante se saber isso. E aqui, você que já está aí conosco, Daniele, Fernanda, Deus abençoe também, comentem, compartilhem, né? E curtam também, para que essa bênção chegue à vida de muitos outros. Compartilhe com muitos outros também nessa oportunidade. Então você e eu precisamos entender que Deus é inclusivo. Nós é que infelizmente somos muito partidários. Nós é que infelizmente somos muito exclusivos. Nós é que infelizmente somos muito do partido. Nós temos muita dificuldade, na maioria das vezes, de incluir quem a gente entende que não deve incluir.
no amor de Deus, na graça de Deus, na ministração da palavra, na ministração do evangelho, na ministração do amor de Deus. Então, eu e você precisamos entender que o Deus eterno e salvador é inclusivo. Ou seja, no seu amor, ele alcança muitos. O seu amor alcança muita gente. Muita gente pode ser alcançada pelo grande, eterno e poderoso amor de Deus. Mas a terceira coisa que esse texto vai nos dizer, 1 de Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, é que todo vocacionado precisa saber o que é agradável e bom aos olhos de Deus, precisa saber que o eterno Deus e Salvador é inclusivo, mas precisa também saber que salvação e verdade andam juntas. Ou seja, quando ele vai dizer que querem que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, bom, quando está falando que quer que todos os homens se salvem, mas ao mesmo tempo que todos os homens chegam ao pleno conhecimento da verdade, é que não existe separação, não existe dessemelhança, não existe dicotomia, não existe polaridade. Verdade e salvação andam juntas. Até porque o Salvador é a verdade. Assim foi definido por ele mesmo, João 14, verso 6. Quando também ele mesmo vai dizer em João 8, 32 e também no verso 36, que quem conhecer a verdade os libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem for liberto pela verdade, verdadeiramente será livre. Então, quando se fala da verdade do Evangelho, é uma verdade libertadora, salvadora. E ao mesmo tempo, essa salvação é a salvação da verdade que chega ao nosso coração, à nossa alma. Então, não se pode pensar em salvação sem verdade. Não se pode pensar em se alcançar essa graça de Deus se não for pelo caminho da verdade. Então, todo vocacionado tem que ser o cara da verdade, que prega a verdade, que ensina a verdade, que viva a verdade. Porque se não se prega, não se ensina e não se fala da verdade, não se pode alcançar salvação ao coração de ninguém. A salvação não pode alcançar o coração de ninguém. Por isso que o texto vai dizer que é como irmãs gêmeas, salvação e verdade. Porque quando a verdade chega, ela liberta. Se ela liberta, ela salva. Salva da condenação, salva da opressão, salva da submissão ao reino das trevas, ao reino do mal. Ela traz o cidadão de volta para os braços do Pai, do autor e consumador da fé, do Criador. Por isso que todo vocacionado, ao olhar para esse texto, ele precisa saber o que é agradável e o que é bom aos olhos de Deus. Ele precisa também saber que Deus, o autor da salvação, o eterno Salvador, é inclusivo, não exclusivo, não partidário, não eletivo, no sentido de uns sim e outros não. E também que esse Deus Salvador, a salvação que é oferecida por ele, ela é verdade salvadora e salvação verdadeira. Então não se pode andar dissociadas, separadas, polarizadas, salvação e verdade. Por isso que onde se prega mentira não há salvação. Onde se prega falso evangelho não há salvação. Onde se prega qualquer coisa que não seja a verdade do evangelho, não tem salvação. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, essa é a palavra de Deus para o teu coração. E eu encerro fazendo a você um convite. Eu peço a vocês que estão aqui, hoje, aqui nesse momento ao vivo, você que vai me assistir depois, nós marcamos mais uma vez com o pastor Átila Ribeiro, que nos ajudou com aqueles 2 textos na semana passada, quando fizemos aqui uma live na terça-feira à tarde, falando sobre Isaías 3, verso 16, e depois sobre o texto de Mateus 26, né? Verso 50. Dessa vez nós vamos debruçar sobre o texto de João, capítulo 21, do verso 15 até o 17, aproximadamente, ou um pouco mais, falando daquele diálogo de Jesus com o seu discípulo, onde Jesus pergunta, discípulo Pedro, onde Jesus pergunta, tu me amas? E ele diz, te amo, Senhor. E Jesus vai dizendo a ele, apacenta as minhas ovelhas. A princípio, a maioria de nós já sabe que Jesus pergunta usando um termo grego, significando um amor mais autêntico, mais firme, mais maduro, mais profundo, verdadeiro.
e Pedro responde falando um outro termo que significava um amor ainda num nível menor. Mas o nosso querido pastor Átila Ribeiro vai estar debruçando com a gente nesse texto, trazendo alguns segredos desse texto. Então amanhã, às 23 horas, nós já colocamos aqui no Story, tanto do Instagram quanto também do Facebook, e também agora anunciado aqui no YouTube. Então você convide outros, e para a gente ter uma live boa aqui, então provavelmente a gente vai ficar de 11 horas até a meia-noite, falando dessas coisas gostosas do texto de João, capítulo 21. Então chame muitos, chame outros, para que você e eu possamos alcançar um pouco mais. Deus abençoe e até amanhã às 23 horas. Então amanhã às 23 horas estaremos de novo aqui, e só que dessa vez fazendo uma live com o pastor Átila Ribeiro, que é versado nos originais bíblicos, e estaremos debruçados num texto tão conhecido de todos nós, mas que tem muitos segredos à luz do original bíblico, que é o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 em diante, onde Jesus está tendo um diálogo com Pedro e perguntando se ele o amava, e Pedro responde, mas num outro nível, numa outra realidade. Deus te abençoe e até amanhã, assim querendo Deus.